Muito bem, Nina, já estamos gravando. Ok. Bom dia a todos, todas e todes. Estamos aqui hoje fazendo o nosso primeiro debate em torno de uma publicação dos docentes, quer dizer, no caso de um docente, mas que fará parte de um ciclo de debates, né, a partir de publicações de docentes do PPG-Com da UFPE. Hoje, então, quem vai debater é o professor Rogério Kovaleski, o seu livro Da Publicidade ao Consumo. Não estou conseguindo ler o subtítulo. Quer falar, Rogério, para me ajudar? Ativismos, reconfigurações e interações. Exato, que é um livro que não foi lançado exatamente agora, em 2022, ele já teve uma série de lançamentos, mas que a gente achou interessante fazer esse momento aqui mais interno, né, do programa, dentro dessa ideia de colocar em relevo as últimas publicações do nosso corpo docente. Foram várias nesses últimos 2 anos, produtos aí de pesquisas desenvolvidas ao longo dos anos, mas que tiveram, acho que talvez, um fôlego maior aí durante esse período da pandemia. Então, eu queria agradecer a presença, né, da professora Clotilde Pérez, da USP, que veio participar aqui desse momento, né, conversando com o professor Rogério sobre o livro, e, enfim, dizer do meu contentamento desse momento que a gente está agora podendo começar, talvez, né, proximamente a fazer debates híbridos e presenciais, né, mas, ao mesmo tempo, com essa porta aberta aí para o digital, que permite a gente ter um público maior, né, e que depois vai ficar aí no nosso canal do YouTube, para que a gente possa ter acesso a esses momentos em outras ocasiões, né, com mais flexibilidade. Enfim, é isso. Não sei se o Rogério quer fazer alguma complementação. Bom dia. Eu acho que é isso mesmo, Nina. Obrigado por essa abertura, né? Você, na condição de nossa coordenadora, é nossa anfitriã também, neste ciclo de debates que se inicia hoje. E, de fato, há uma programação bastante rica, intensa, que teremos aí ao longo dos próximos meses, né? Uma expectativa de fazermos aí possivelmente 2 debates por mês ao longo do semestre, né? E é um prazer iniciar esse ciclo, né? Retomando a divulgação de um livro, nosso livro mais recente. Ele foi finalizado no finzinho de 2020, mas efetivamente os lançamentos virtuais, remotos, ocorreram ao longo de 2021, em alguns eventos, né? Esperamos ainda ter, neste ano, uma oportunidade, né, de, em algum evento presencial, também fazermos tal lançamento, porque acho que é uma outra experiência, né? E a fim de debater, sobretudo, os temas que estão aí presentes no livro, que tivemos a ideia de convidar, né, uma grande autoridade na produção científica da área de consumo e publicidade, que é a professora Clotilde Pérez, né, que afora a referência que é nesta área de conhecimento e pesquisa, também é uma colega pela qual nós temos aí uma afeição, uma parceria de muitos anos, não diremos quantos, né, mas muitos anos. E exatamente essas trocas têm sido muito ricas, muito intensas, e por isso fizemos aí o convite a ela, né, e é uma satisfação recebê-la. Tá bem? Obrigado, Clotilde, bem-vinda. Eu quero fazer uma breve apresentação do livro, mas gostaria aí já de fazer esse cumprimento à sua presença e já externar os nossos agradecimentos por estar aqui conosco. Obrigado, Nina, Rogério, um prazer enorme, né, estar com vocês. Preferia estar no Recife, não é? Faz muito tempo que eu não vou para o Recife, né? Desde o início. Eu ia todos os anos e pretendo voltar pelo menos uma vez por ano, por N motivos, não é? De pesquisa, de encontro com pessoas tão queridas, não é? Enfim. E o FPE, Kovaleski, cada um de vocês é parte de todo esse contexto, dessa rede de pesquisa de afetos, não é? Então,
Prazer enorme, agradeço o acolhimento, a apresentação. Então, aqui para conseguir aí, né, colocar em diálogo as nossas pesquisas, né? Porque, de fato, há muitos anos a gente vem trabalhando em conjunto, em instâncias diferentes, né? Na pesquisa, na construção do campo, nas políticas do campo. Né? Então, acho que a gente pode fazer um ótimo diálogo nessa manhã. Muitíssimo obrigada, Nina, muitíssimo obrigada, Rogério. E só reforçar a importância de um programa de pós-graduação ter iniciativas desse tipo. É absolutamente louvável, eu acho que cada vez mais a gente não precisa se perguntar sobre o sentido da avaliação da pós-graduação, porque esse tema eu não quero discutir. Não é? Eu acho que não é o sentido da pós-graduação. É? Esse, sim, a gente precisa discutir o tempo todo. Iniciativas como essas dão sinais, né, de que a gente está tendo em conta a sociedade, né, um público extramuros também. Então, parabéns, Nina, Rogério, a cada um dos professores e pesquisadores que integram o PPG-Com da UFPE. Muito bem, obrigado, Clotilde. Eu vou, então, me permitir fazer uma rápida apresentação aí do que contempla essa obra, né? E até preferi colocar ali no título debate sobre o tema do livro, e não sobre o livro em si, porque senão sobre o livro em si a gente vai discutir quem gostou, quem não gostou da capa, achou que ficou um pouco pesado, porque tem 20 capítulos, né? Então a intenção é mais discutirmos temas que estão presentes no livro, e que, de alguma forma, refletem-se, né, em acontecimentos, em fenômenos, em objetos de estudo contemporâneos que são importantes no âmbito da publicidade e do consumo. Não é? Eu queria destacar que essa produção é uma produção resultante das pesquisas realizadas pelo nosso grupo de pesquisa, o FINC, Publicidade Híbrida e Narrativas de Consumo. Tanto é assim que nestes 20 capítulos que compõem tal livro, da publicidade ao consumo, né, são parcerias entre o orientador e seus orientandos ou ex-orientandos. Né? Então, casualmente, como o livro foi preparado, produzido ao longo de 2020, o número 20 se tornou emblemático na quantidade de capítulos, também em razão de uma temporalidade, né, dos meus 20 anos de docência no magistério superior. Então, se tornou uma coisa meio emblemática os números associados ao ano em que o livro foi produzido. E nesse conjunto de capítulos nós temos exatamente pesquisadores que ainda se mantêm no grupo e outros que participaram em momentos anteriores deste grupo de pesquisa, né, constituído por mestres e mestras, doutores e doutoras, e quem estava ainda em percurso de pesquisa, além de uma pós-doutoranda também, que participou de um dos trabalhos. Ele ficou subdividido em 3 partes, a primeira parte tratando de ativismos, publicidade com e de causa, a responsabilidade social e o consumo político. Né? Aqui há uma articulação, né, com interesses mais recentes nossos de pesquisa, mas também com pesquisas desenvolvidas por outros pesquisadores do programa, a exemplo da professora Isabela Domingues e de seus orientandos. Né? Então, é uma demonstração também de uma ênfase que há em pesquisa nesta área, a área de publicidade e consumo, né, que está articulada exatamente nestas pesquisas desenvolvidas por mim e meus orientandos, por Isabela Domingues e seus orientandos, e pela professora Carla Patriota e seus orientandos. A segunda parte a gente trata de reconfigurações, né, discutindo a epistemologia e a praxis publicitária sendo revisitadas, sendo atualizadas, rediscutidas e ressignificadas. E, por fim, a parte de interações, onde a gente trata do consumo da publicidade na ambiência digital em diferentes vieses, mas, sobretudo, decorrente de fenômenos recentes, né, que fizeram com que muito dos esforços publicitários passassem dos formatos clássicos e standardizados para o ambiente digital. E aí ali houve uma série de novidades, sobretudo em termos de um aumento de capacidade de troca, de mediação e de interação entre marcas e consumidores. Não é? Rapidamente aqui, para a gente mostrar os capítulos que constituem, né? Na parte de ativismos, nós temos estes 4 primeiros capítulos, né, em vieses bastante diferentes, indicando preocupações e interesses de pesquisa que envolvem
mídia e infância, questões do ativismo sustentável, a publicização de valores socialmente responsáveis, e aqui tendo como objeto de estudo, né, um contingente populacional que normalmente é silenciado nos discursos e narrativas publicitárias que diz respeito às pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, né? Advertising, aí temos aí o resultado de uma tese que trouxe grande contribuição também para um outro público, que é o público LGBTQIA+, né? De que maneira é representado nas narrativas publicitárias, uma autoria aí do Léo Modinsky, que está todo sorridente, né, pelo filhote. Na sequência, uma discussão de valores políticos e socioculturais relacionados à publicidade, com a Maria Lopes Vilar, que é uma pesquisadora espanhola, ativismos como mercadoria, né, uma perspectiva também desenvolvida pela então mestra Paula Dias, hoje doutoranda lá em Portugal, a infância retratada em embalagens de brinquedo, que envolve criança, gênero e consumo, né, do mestre Rodrigo Lopes, a interação entre consumidores e marcas nas mídias, né, numa perspectiva de discutirmos as causas defendidas pelas marcas, quando elas se posicionam em prol destas bandeiras, não é? Ou se valem meramente de um oportunismo em empunhar tais bandeiras. Na sequência, publicidade e telenovela, já numa perspectiva de trabalharmos algumas reconfigurações que temos observado, né, como o uso de estratégias transmídia, discussões em torno da pós-modernidade, do entretenimento e do consumo midiático, a experiência estética, artística e publicitária, o entretenimento aí de novo, envolvendo música e memória afetiva, enfim, uma série de vieses que enxergamos como importantes, né, nas questões das reconfigurações. Representações sociais, estudos culturais e recepção, a compreensão do naming rights como uma possibilidade para o patrocínio no esporte, a publicidade vernacular, né, um conceito aí proposto pela Esther Fiabani, a persuasão pela narrativa em jogos digitais, sobretudo no âmbito dos adver games, um trabalho desenvolvido pelo agora doutor Diego Granja do Amaral, o trabalho dos influenciadores digitais, né, o Zé Maria Mendes trabalhou uma tese nessa perspectiva, outro trabalho envolvendo marketing esportivo na perspectiva digital dos clubes de futebol, da doutoranda Marcela Rodrigues, que faz doutorado na área de esportes atualmente na USP, regimes de interação da publicidade transmídia, uma proposição da doutora Olga Siqueira, e a humanização das marcas, uma perspectiva que trabalhei conjuntamente com a Silvia Almeida há alguns anos atrás. Muito bem, essa obra pertence a uma coleção que coordenamos, a Publicidade e Consumo, foi editada, né, pela própria editora da UFPE, resultado das investigações do grupo de pesquisa Think, e teve o apoio institucional do PPG-Com, né, e também de recursos parciais da Propesc, né, no incentivo aí à disseminação das pesquisas desenvolvidas no âmbito do PPG-Com. Está aí o perfil do nosso grupo de pesquisa no Instagram, onde a gente faz uma divulgação não só do que pesquisamos, mas das referências que seguimos, eventualmente de divulgações outras que julgamos importantes, né? E outras informações sobre a obra vocês podem encontrar no meu site, onde há lá informações sobre esta e outras obras, como uma alternativa de busca por mais informações. Muito bem, é isso. Eu agradeço a atenção inicial em relação aí à apresentação da obra e queria agora passar a palavra para a Clotilde, sem antes deixar de fazer aqui uma breve apresentação, bem resumida, porque a leitura do currículo de Clotilde demandaria cerca de meia hora, pelo menos, então eu resumi aqui para as titulações, para as realizações talvez mais emblemáticas e impactantes da carreira dela, que é muito rica, né, e muito importante para a nossa área. Clotilde Pérez é professora titular de Publicidade Semiótica da ECA USP, é livre docente em Ciências da Comunicação pela própria instituição,
né, onde está vinculada, realizou pós-doutoramentos na Stanford University, na Universidade de Múrcia e na Universidade Católica Portuguesa. É doutora em comunicação e semiótica e mestre em administração de marketing, ambas das titulações pela PUC de São Paulo. Presidente da ABP2, a Associação Brasileira de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda, vice-presidente da FELS, Federação Latino-Americana de Semiótica, vice-coordenadora do GT Consumos e Processos de Comunicação, líder do GESC-3, o Grupo de Estudos Semióticos em Comunicação, Cultura e Consumo, e autora de inúmeros livros, dentre eles Há Limites para o Consumo, de 2020, Signos da Marca, inicialmente de 2004, com uma segunda edição de 2017, Mascotes, Semiótica da Vida Imaginária, de 2011, entre muitos outros. Então, é um prazer receber esta pessoa que é tão importante para a nossa área e uma referência para todos nós que pesquisamos consumo e publicidade. Clotilde. Adoro amigo apresentando, gente, é uma felicidade. Não é? Muito obrigada, Rogério. Imagina, enfim, acho que boa parte, não é, dessa construção você também esteve junto, não é? Eu lembro do primeiro momento que a gente se conheceu na PUC, não é? Há muitos anos, como ele falou, melhor não falar. Não é? Então, muitos desses momentos estivemos juntos, né, aqui no Brasil, estivemos juntos em vários eventos, em vários momentos das nossas trajetórias de pós-doc no exterior. Não é? Então, é sempre um prazer também rever tudo isso na sua fala, né, nessa voz maravilhosa, né, com esses afetos todos. Então, muito, muito bacana, muito obrigada. Então, o que quando eu recebi, Rogério me falou, eu vou te mandar um livro, né? A gente tem uma expectativa do que é um livro, materialmente falando, né? Daí chega esse livro gigante, né? Eu falei, nossa, uau, né? Claro, porque o tamanho, claro, nosso primeiro contato com a materialidade é impactante, não é? E aí, evidentemente, fui abrir o livro, olhei a dedicatória super querida, fui olhando o sumário, né? E a primeira sensação é, nossa, quanta coisa. Tá? E o que isso significa? Né? Vamos lá para o nosso viés semiótico. Acho que revela, né? Acho que esse livro ele mostra, materializa um momento assim de maturidade. Né? Que isso é muito bom, né? Mas isso também tem riscos. Tá? Por que eu digo maturidade? Porque as pesquisas do Rogério com os seus orientandos e hoje já orientandos, né, formando novos pesquisadores, a gente já está no início, né, de uma segunda geração, o que é espetacular, a gente começa a ver a maturidade em relação à construção de um campo. Não é? Porque quem trabalha e quem pesquisa com publicidade de consumo sabe o quanto é difícil dentro dos PPGs de comunicação. Então, assim, comunicação foi a área que de alguma maneira, abraçou, mas com muitas resistências, com muitos tensionamentos que existem até hoje. Né? Existem até hoje. Diminuído, é claro, eu acho que a força, a qualidade, a abrangência da nossa produção se coloca, se apresenta, e isso reduz, evidentemente, as tensões, mas ainda assim, às vezes, a gente precisa se explicar, né? Em determinadas esferas. Eu acho que um grande ganho que o Rogério participou foi a constituição do GT, de consumo na Compós, né, que é a entidade de pós-graduação que tinha muita resistência. E eu ouvi, ainda nesse ano de 2022, uma pessoa muito importante na estrutura da Compós dizer o nível de sobreposição entre o GT de recepção e de consumo é total. E aí eu não podia não questionar, disse assim, me descreva, né, esse nível de sobreposição total. Tá? E a pessoa tentou ali elaborar uma ou duas coisas que não tinha nada a ver, ou seja, um desconhecimento, não é? O que revela o que a gente bem conhece, que é preconceito. Né? Preconceito com a publicidade, preconceito com o consumo. Eu lembro quando eu publiquei o Mascotes, que é um livro absolutamente divertido, não é? Eu amo esse livro. A avaliação da CAPES era assim, este objeto não tem nenhuma importância. Eu falei assim, gente, ok, né? Mas vai me avaliar porque o objeto, alguém decidiu, na Inquisição, né? Que esse objeto não pode ser pesquisado.
Não é? Então, o que eu quero dizer? Quando eu recebi o livro e comecei a ler, né, os trabalhos aqui sintetizados na forma de capítulos, porque muitos dos autores, né, eu já conhecia, de bancas, de eventos, enfim, de outras instâncias. Então, é sempre quando a gente, né, tem essa familiaridade com o autor, é muito bom. Não é? O trabalho da Brenda, o trabalho da Olga, o trabalho da Isabela, do Léo nem se fala, né, participei da banca, enfim. Então, uma imensa felicidade, que mostrava, então, esse percurso de construção do campo. Para mim, o PPG-Com, da UFPE, participa ativamente há anos da construção do campo. Então, ele não tem, nesse eixo da publicidade de consumo, o que a gente poderia esperar e o que a gente encontra em outros PPGs de diferentes regiões, uma dimensão regional. Nunca teve. Na nossa área de publicidade de consumo, é um programa de pesquisa, vamos dizer assim, com viés nacional e internacional. Então, toda vez quando alguém fala assim, como é que está o campo, né, na comunicação e consumo? Evidentemente, falo de São Paulo, do eixo que a gente trabalha, que eu trabalho aqui, e imediatamente o FPE, né, é o segundo, né, núcleo de pesquisa e de formação de novos pesquisadores em publicidade de consumo, e o livro mostra isso. Então, acho que tem maturidade em relação às temáticas, tem atualidade, né? A gente viu aqui pelo descritivo rápido que o Kowalewski trouxe. Não tem tema, né, que não está sendo de alguma maneira tratado, ainda que com recorte, como sempre, mas temas muito atuais, temas relevantes socialmente. O trabalho, vou destacar aqui o trabalho que a Isabela faz sobre os ativismos, absolutamente relevante, o trabalho que o Léo desenvolve, vou falar dos que eu conheço mais, por motivos óbvios. Né? São trabalhos que se tornaram referência. A gente vai construir a partir deles. Isso é muito importante, né? Muito importante. Eu acho que tem uma evolução enorme do ponto de vista metodológico, que essa é sempre uma grande preocupação na nossa área. Né? É uma área que tem um viés muito interpretativista. Em muitas situações, esse nosso viés interpretativista é mal entendido. Né? Como se o viés interpretativista em metodologias tendencialmente mais qualitativas tivesse uma importância menor. E eu acho que o trabalho do PPG-Com, nesse viés do FINC, dos pesquisadores, tem mostrado que a gente faz pesquisa séria, com pertinência, com relevância, com impacto social, né? Com metodologias qualitativas também. Então, acho que há também um preconceito de objetos, um preconceito de metodologia. O que eu acho que também aparece aqui no livro é um diálogo interdisciplinar, que eu acho que, enfim, está iniciado. Eu acho que, fazendo uma leitura, né, das minhas pesquisas, do meu PPG, e, enfim, outros que a gente conhece, acho que a gente tem evoluído em buscar, né, esse diálogo entre diferentes regionalidades científicas para entender os fenômenos do consumo, porque não tem como, né? O consumo, ele é naturalmente interdisciplinar, ele vai agregar dimensões culturais, dimensões materiais, né, mercadológicas, se eu quiser substituir, e dimensões muito, muito, muito humanas. Então, a gente precisa dialogar com a antropologia, com a psicanálise, enfim, com as humanidades, a gente precisa dialogar com toda essa área ligada ao design, a engenharia. Né? Cada vez mais eu tenho, né, dialogado com engenharia de produção, com o pessoal que está fazendo robô, produção e outros. Né? O que é aquilo? A gente precisa. Então, tem uma dimensão matérica, que a gente pode eventualmente chamar de mercadológica, e tem uma dimensão cultural extraordinária, onde a semiótica se coloca, mas tantas outras, não apenas cultural, não é? Mas ligadas enfim, aos valores sociais, à construção simbólica. Não é? Então, é interdisciplinar, não tem muito como a gente negar, né? Escolhemos um caminho que não é o mais fácil. Não é? É um caminho mais tortuoso, onde parece que a gente, né, não encaixa direito. Eu lembro que num congresso de antropologia, assim, mas como assim? Vocês estão falando de ritual? Eu falei, sim, estamos falando de ritual. Mas a gente leu Gennep, Turner, Roberta Mata, né? A gente leu. Né? A gente não começou do zero, ignorando todo numa construção de conhecimento sobre o que é ritual. Né? Então, a gente, às vezes, se sente um pouco desconfortável em diferentes instâncias de pesquisa. Exatamente, Isabela, exatamente. Ao mesmo tempo, tem essa vantagem que você coloca também. É uma vantagem. Não é?
Eu também sou desse perfil, Isabela. Adoro gerar uma tensão, dar uma causada, não é? Acho ótimo, porque às vezes é nesse desencaixe que a gente consegue seguir pensando, a gente e quem está com a gente. Será que ritual é mesmo só da antropologia? Você vai querer continuar pegando ritual para si, fechando? O que você ganha com isso? Não é? Num diálogo, por exemplo, com o antropólogo. Não é? Com psicanalistas, a gente tem evoluído muito. E eu acho aqui, se eu tivesse que falar assim, um caminho que me parece fundamental, e que a gente pode até construir coisas conjuntas, né? O Fink com o GESC e outros, é nesse caminho também da psicanálise. Tá? Os psicanalistas, no início, eles falam assim, consumo é sintoma. Consumo é sintoma. Tá, consumo é um sintoma. Talvez o consumismo, os excessos, se caracterizam com esse peso de sintoma. Né? Mas será que o consumo é sintoma? Sei lá, eu comprei um livro, o que isso significa? Eu estou vendo uma vitrine, qual o lado sintoma? O sintoma no sentido sempre pesado, sempre negativo. Hoje a gente tem uma evolução enorme, a gente está fazendo um livro conjunto que é o bem-estar da civilização. Então, o Freud fez o mal-estar, então agora a gente vai escrever o bem-estar. Ou seja, os psicanalistas toparam entrar numa outra perspectiva. A gente também aprendendo muito com eles, e eles aprendendo com a gente. Então, esse lugar do outsider, né, esse lugar do tensionamento, nos favorece, que possibilita que a gente avance, né, porque a gente só vai avançar com a dúvida, né, e que as outras pessoas também comecem a se questionar. É uma coisa assim que eu aprendi com um taxista, ele tem que insistir que pega. Foi um taxista baiano que falava assim, tem que insistir que pega. E eu acho que isso é genial, um aprendizado espetacular. Né? Acho que essas seriam umas primeiras considerações, Rogério, sobre a obra, sobre o trabalho do Fink, não é? O trabalho extremamente importante na construção do campo. É uma referência, eu tenho aqui os livros, tenho o livro do Léo, os livros, né, da Isabela, ou seja, vocês são referência, vocês constroem um campo, são referência, e eu acho que isso é muito. Obrigado, Clotilde, pelas palavras. A audiência vai achar, né, que a gente combinou aí uns agrados mútuos. Né? Mas absolutamente sincero, sem preparo, não preparamos nada, né, Rogério? Sim, é verdade. Clotilde, eu queria aproveitar essa tua capacidade de visão bastante ampla e diversificada sobre o nosso campo de estudos, né? Não só na condição de pesquisadora, mas também de docente desta área, né? E de consultora por meio da Casa Sêmio, né? Quando você presta serviços aí de análises semióticas relacionadas às marcas e seus discursos e narrativas e tudo mais, né? Que temas você enquadraria como emergentes e talvez que temas de pesquisa, né, de observação para os investigadores da área você colocaria até como urgentes, né? Então, que temas que você tem observado, seja em decorrência de discussões em salas de aula, em participações em eventos, em demandas dos orientandos, que temas lhe parece que têm surgido, né? Então, estão emergindo como discussões válidas, importantes, ricas e aderentes ao nosso campo de estudo, e talvez na sua visão mais particular, né? Nessa somatória de observações, de óculos social, de ponto de vista, né? De lugar de fala, o que você enquadraria talvez também como temas urgentes que precisam ser discutidos pelos pesquisadores da área? É uma excelente pergunta, enfim, estou pensando agora, né, a partir dela, eu acho que não necessariamente essas coisas se encontram, né? As demandas que chegam, por exemplo, dos processos seletivos, as demandas que, de alguma maneira, né, a gente é muito radar, né, que a gente vai ali tateando, vai lendo, né, vai observando, e as demandas que vêm dos clientes. Né? O Rogério sabe, trabalho há 25 anos com clientes assim, enormes, e as preocupações atuais são muito semióticas. Basicamente, assim, o que significa o bebê hoje?
Essa é uma demanda, por exemplo, da Johnson. O que significa o bebê hoje? Ou uma demanda do tipo, o que é glamour na área de perfumaria, por exemplo, uma demanda do Boticário. São questões desse nível, que depois vai ter impacto na comunicação, vai ter impacto na mediatização, vai ter impacto na embalagem, vai ter impacto no nome, enfim, depois isso se desdobra, né, numa potencialidade gigantesca, mas questões bastante conceituais. O que, por um lado, é excelente, porque quando a gente vai para um projeto de pesquisa desse nível, a gente vai, né, entender a construção histórica desse conceito e como ele se manifesta hoje nas diferentes linguagens. Então, sim, é a construção de um subsídio espetacular. Né? Então, essas são preocupações decorrentes da complexidade dos novos tempos. E só a universidade tem condições de dar essa resposta. Não há, e isso é uma coisa importantíssima, e é ótimo que fique registrado no YouTube. Tá? Eu posso dizer para vocês que não há nada que eu encontre na empiria que não esteja já presente numa reflexão conceitual competente. Nada. O que eu quero dizer, assim, não estou invalidando a pesquisa empírica, ao contrário, né? A pesquisa empírica é fundamental. Mas a reflexão teórica, a construção, por exemplo, de estado da arte, que é uma coisa que às vezes a gente passa meio rápido, está tudo ali. Os sinais estão ali. Então, a importância dos grandes e bons autores, sabe? Está tudo lá. Apontado, muitas vezes, não declarado. Não é? Por exemplo, eu estou fazendo uma releitura da Fixação das Crenças do Peirce, que é um texto de 1877. Não é? Está lá a explicação de tudo que está acontecendo hoje. Em relação à fixação, por que as pessoas são dogmáticas? Por que elas acreditam? Por que elas estão diante de uma outra possibilidade e elas enfiam a cabeça na areia, tipo avestruz, para se sentir seguras? Tá? Então, é lá no Peirce que eu estou encontrando, né, explicações teóricas. Então, assim, quando eu vejo essas grandes preocupações, que a gente pode chamar genericamente de mercado, de grandes empresas, principalmente de mainstream, né? Estou falando de empresas principalmente de mainstream, é um sinal muito bom. Ou seja, estou lidando com a complexidade do mundo e está difícil. Está muito difícil. Então, acho que tem um reconhecimento. E é a universidade que é capaz de fazer uma reflexão, né, teórica, conceitual, e também agregar a empiria, é que vai dar essa resposta. Porque simplesmente contratar grupo de discussão online, físico, entrevista em profundidade, estou falando das metodologias mais qualitativas, pode não dar conta. Né? Porque às vezes você pode fazer uma leitura interpretativa muito sofisticada de entrevistas, grupos de discussão, etnografias, né? E ainda assim não conseguir ter respostas de fato sustentáveis. Então, assim, do eixo, vamos chamar, do mercado, a complexidade da vida com coisas pequenas, não é? O que é o bebê? Pequenas, entre aspas, não é? Coisas tão simples quanto o que é glamour? O que será que é a sedução? Será que a sedução de hoje é a mesma de ontem? Com tudo que evoluiu, a questão, né, por exemplo, de sexualidade e gênero? Será que seduzir é da mesma forma? Evidentemente que não. Tá? Então, essa complexidade, às vezes, de questões muito cotidianas. Quando a gente vê as demandas dos nossos alunos, muito ligado ao digital, por motivos óbvios. Não é? Então, a produção do sentido de memes, o que significam os memes, por que o Brasil criou a profissão de memeiro, né? Foi o Brasil que criou isso, né? Profissionais que criam memes. Tá? E aí a gente vai de novo, né? O que significa o Brasil fazer isso? Cultura de cancelamento, né? Então, muita gente querendo estudar este fenômeno do cancelamento, surge com muita força. As questões ligadas a gênero, raça, etnia, né? Então, as demandas identitárias se colocam com muita força, e o que é muito bom, porque é relativamente recente na área da comunicação. Então, as masculinidades plurais, a questão da mulher, do feminino, né? Os transbordamentos, as pautas LGBTQIA+, enfim, que mais?
A que menos aparece, isso é muito sintomático, pelo menos para nós, no PGCom, é a questão ligada ao empobrecimento. Não é? A questão da pobreza, isso eu acho que é algo que não aparece e que eu acho que seria muito importante. Uma outra pauta que é muito pequena e que eu acho absolutamente importante é ambiental. Muito pouco, muito pouco. Não é? Até discussões, por exemplo, aquecimento global, não é? Qual que era a outra? Agora me fugiu o nome. Parece tão... Aquecimento global parece uma coisa banal. Né? Até o nome, porque o nome que a gente dá para as coisas, né? Vem impregnado dos valores. Né? Então, aquecimento global parece que vai aquecer. Uma coisa pequena. Né? O nome não tem a dramaticidade do fenômeno. Isso é uma questão comunicacional. E que a gente incorporou. Aquecimento global é uma coisa leve. Isso é uma questão absolutamente comunicacional. Por que chama de aquecimento global? Lembra, na época, nos inícios da guerra na Síria, que tem mais de uma década, eles falavam de imigrantes. Era refugiado. Não tem nada a ver com imigrante. Começaram, a imprensa mundial falava de imigrante. Gente, a condição de deslocamento é de refugiado. Eles estão fugindo de guerra. Não é? Então, assim, eu acho que alguns temas que são muito importantes e que vêm pouco, essa questão do empobrecimento. Estou falando do ponto de vista social e os impactos disso. Então, a questão do empobrecimento, os impactos na educação, por exemplo, acho que tem pouca discussão, pouca pesquisa. E no nosso caso, se a gente olhar o retorno pós-pandêmico, está, assim, dramático, né? Absolutamente dramático. O tema do meio ambiente, eu acho que precisa crescer, muita gente precisa dar conta dele. E o tema da inovação. Não é? Eu estou num grupo da reitoria discutindo inovação nas humanidades. Não é? Eu não sei na UFPE, mas na USP, o entendimento de inovação é inovação tecnológica e quem domina o campo são as engenharias e depois a química, a física, a biologia, a biomedicina, e vai parando por aí. Não é? Então, a gente tem reivindicado, do ano passado para cá, uma discussão em torno da inovação nas humanidades, não é? Porque, de fato, acho que isso nos coloca no jogo também internacional. Essa é uma pauta nas grandes universidades americanas, principalmente americanas, europeias também, mas americanas e asiáticas, né? Sul-coreanas, chinesas, japonesas, isso é uma pauta fundamental. Então, discutir inovação não só no sentido do que já existe, inovação incremental, inovação disruptiva, esses nomes que a gente já sabe que é fácil de enquadrar, não é? Mas, de fato, o que é inovação na pós-graduação? O que é inovação em pesquisa num país como o nosso? Então, acho que esse é um outro eixo. E dentro do que eu falei de cancelamento, envolve uma série de coisas que eu falei que os alunos trazem, né? Publicidade algorítmica, machine learning, inteligência artificial, tudo isso atravessando, às vezes, temas, por exemplo, como a cultura do cancelamento, os algoritmos, etc, etc. Não foi muito organizada a minha resposta, mas acho que passa mais ou menos por esses eixos, não é? Sim. Ali no chat houve algumas contribuições, né? Vânia falando a religião, em termos midiáticos e comportamentais, pouco, né? Também. No nosso programa, pouco. O que eu tenho dialogado muito, e que tem uma vertente de religião, é com o grupo do Máximo Leone de Turim. Né? E o Máximo tem trabalhado com a questão do rosto, né? O Facets, que é o grupo dele, o rosto, né? Rosto humano, rosto no sentido amplo, máscaras, telas espelhos, né? E aí aparece também um viés de religião. Sim. Né? Mas no nosso programa, muito pouco. O nosso programa, a professora Carla Patriota, né, que investe pesquisas na área de religião, orienta vários trabalhos, mas ela por vezes, se ressente também de um certo preconceito, uma certa incompreensão, né, do porquê estudar religião no âmbito da comunicação,
né? Isso quando vai participar de editais, de fomento, bolsas de estudos, há uma dificuldade, ela tem que meio que argumentar, sabe? Não é algo natural, né? Que haja uma aceitação plena, né? Isabela colocou ali escravos Nesse escravizados. tema, né, Rogério, é uma coisa bem incompreensível, né, não entender por que religião é um tema comunicacional. É só a gente olhar a realidade, né? Por que os grupos religiosos dominam mídias, não é? Se a gente quiser olhar só pelo viés mediacentrista, claro que comunicação é muito maior que isso. Por que será? Não é? Ou se a gente quiser olhar pelos estudos da retórica, persuasão, convencimento, manipulação, enfim, a gente pode olhar a religião com vieses múltiplos, mas assim, né? Acho que entendo que tenha preconceito em relação à temática da religião na área da comunicação, com certeza. Eu estava pensando, aí decorrente da tua fala, Clotilde, né? E fazendo um paralelo com uma discussão que tive ontem com os meus alunos do PPG-Com, uma disciplina que trata do consumo, porém com leituras vindas de outras áreas de conhecimento. Exatamente para a gente sair um pouco de uma zona de conforto, né? Ter outras perspectivas. Né? E daí nos valemos, né? No caso da leitura de ontem, era associada à autora Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, né? E daí eu trouxe para corroborar, né, o que ela refletia no livro, eu trouxe o resultado de uma pesquisa, né, que aponta, né, como a publicidade brasileira ainda é racista. Né? Quando a gente vê dados estatísticos indicando o percentual de pessoas negras que participam das narrativas publicitárias, e quando participam, que papel desempenham, coisas deste âmbito. Né? E um dos resultados apontados por tal pesquisa, né, que é realizada pela Redes Propaganda, em parceria com algumas entidades, indicava o seguinte, né, que embora em anos recentes tínhamos observado, né, vínhamos observando um avanço em políticas de comunicação mais inclusivas, né, mais democráticas, representativas e com maior diversidade, né, nos 2 últimos anos demos alguns passos atrás, com o aumento do conservadorismo, né, um aumento de discursos de ódio e de riscos para as marcas que se envolvam na defesa de determinadas causas que podem gerar polêmica ou a incompreensão de parte da sociedade, gerando efeitos, inclusive, né, aí de consumerismo político, né, por parte desta sociedade, que vai se engajar em prol, né, eventualmente, de um discurso marcário, né, fazendo uma espécie de um boicote, né, de incentivo ao consumo dessa marca em decorrência de concordar com os valores que ela defende, como também um movimento contrário do boicote, né, de rechaçar, de refutar, de maldizer a marca que defenda tais causas. Né? Sobretudo, talvez a partir de um primeiro exemplo mais emblemático, no ano de 2015, o Boticário, na sazonalidade comercial do Dia dos Namorados, né, mostrou casais que fogem à constituição do que se compreende como a tradicional família brasileira, na visão, claro, conservadora. Né? E isso gerou todo um efeito, né? Inclusive com lideranças religiosas, a exemplo do pastor Silas Malafaia, né? Encabeçando um movimento contrário à marca, exatamente alegando que o que a narrativa desta marca apresentava era um mau exemplo para a sociedade. E daí houve um movimento contrário de pessoas defendendo que a marca estava trazendo em sua narrativa. Você entende também que, embora tenhamos identificado alguns avanços ao longo, aí, talvez, da última década, nos 2 últimos anos a gente sofreu reveses? Muito, muito. Acho que sofremos, ainda estamos sofrendo,
né? Por isso a minha volta à fixação da crença tem a ver com isso. Porque eu escrevi há pouco tempo, né, o que significa cancelar o estrogonofe. Não é? Falar mal do Putin, odiar o Putin, mas gente, estamos juntos. Não é? Tá fácil. Agora, são análises absolutamente parciais de situações muito complexas. Não é? E o que revela várias coisas. Não é? Preconceitos, revela ignorância, porque tem muita coisa ali misturada. Tá? Eu lembro de conversar, enfim, os grupos de boteco, né, que é o primeiro boteco pós-pandemia, e quando eu trouxe a questão da Rússia, não é, que quem venceu a Segunda Guerra foi a Rússia, e os americanos tiveram que correr para poder fazer uma boa publicização do dia D, e fizeram, né, e todo mundo acreditou. Mas como assim? Eu falei, gente, já vai estudar história, né? Vai lá estudar, você vai ver quem é que venceu se não foi o exército russo. Isso diz alguma coisa, eu não estou dizendo que eles são maravilhosos, a gente sabe por que meios, não é? Mas inclusive exército é difícil, não é? A gente não teve, né, sempre uma leitura crítica. Mas assim, há um empoderamento das pessoas, essa palavra é sempre muito complicada, não é? Mas isso traz consequências muito boas e consequências muito complicadas. Eu lembro do Humberto Eco, quando foi receber o honoris causa em Turim, quando perguntaram para ele o que ele achava das redes sociais, e faz tempo isso, né? Muitos anos antes dele morrer. E ele falou assim, abertamente, olha, as redes sociais, né, dão voz a um bando de idiotas que antes davam as suas opiniões na mesa de um bar, e o impacto era para ali 3, 4 pessoas tomando uma taça de vinho. Agora, esse impacto é gigantesco. É claro que ele estava de mau humor, provavelmente não tinha tomado vinho, não é? Estava super mal-humorado, exagerou, não é? Mas ele chamou a atenção para uma questão. E, de fato, o impacto era muito pequeno. E você falar, né, dar a sua opinião, que inclusive pode ser baseada em crença e dogma, num boteco é uma coisa. Não é? A projeção e a espetacularização, né, e a circulação exponencial é outra completamente diferente. Então, eu acho que sim, a gente teve um retrocesso enorme. A gente legitimou posturas racistas, machistas, misóginas, etc, 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 estão legitimadas. Não é? Muito, sim. E o que eu acho? O que antecedeu, né? Fazendo sempre essa leitura histórica, né? O que antecedeu esse fenômeno de conservadorismo? Porque não é só conservadorismo, eu falo que é conservadorismo retrógrado, né? É um conservadorismo conserva, esse não, né? Esse retrógrado, quer voltar para os anos 50, anos 40, 50, 60, sei lá. Então, o que aconteceu antes desse momento? Vamos pegar nosso caso Brasil. Né? A gente vinha num processo do politicamente correto. Lembram disso? Era o politicamente correto. Então, agora você... Eu lembro que o meu filho tem 17 anos, né? Ele era pequenininho e eu estava comprando alguma coisa para a escola e me escapou lápis preto, falar a palavra, né? Vou comprar lápis preto. Ele, não, mãe, lápis grafite. Né? E eu, é verdade. Né? Enfim, né? É aquele momento de transição que a gente está reaprendendo e tal. E aí foi ótimo, eu conversei com ele. Eu falei, putz, quando eu era pequena a gente só comprava lápis preto, olha como evoluiu, que bom, que mudou e tal. Foi ótimo, né? Foi um momento ali pedagógico para os dois. Então a gente vinha num processo politicamente correto que abafou, tá? Esses vieses todos. Quando foi possível, né, tirar a tampa e veio com tudo. Então agora eu não posso mais falar lápis preto, agora eu não posso falar que a mulher é intelectualmente menor do que o homem, eu não posso falar que a questão racial é determinante, sei lá do quê, porque estava pegando muito mal. Para sintetizar, simplificar, evidentemente que eu estou falando de politicamente correto. Mas a onda anterior foi exatamente essa, onde as coisas não estavam resolvidas. As pessoas não pararam de chamar o lápis preto por fruto de uma reflexão. Não.
né? Então não pode falar, né? Tipo assim, se sentindo constrangido, não que fala do absurdo que isso significa, ou do criado mudo, ou de estou falando só de palavras para ficar mais fácil, tá? Não era fruto de reflexão e de cidadania. Então ficou tudo meio, sabe assim, para colocar tudo abaixo do tapete, não está resolvido. Sua casa não está limpa se você põe a poeira para baixo do tapete, né? Na melhor oportunidade que você levanta o tapete, a gente sabe o que significou isso, né? As últimas eleições, levantou o tapete, veio tudo de novo, não é? Então, acho que sim, acho que a gente teve um retrocesso enorme, e fazendo, né, uma análise anterior, o que vinha acontecendo, não é? A gente consegue entender. Eu gosto muito do Roberto da Mata, ele traz uma reflexão, há muitos anos, né? Roberto da Mata, querido, está com 86 anos. Ele trouxe 2020 o livro, né? Você sabe com quem está falando? Onde ele reedita uma série de pensamentos, ensaios dele anteriores, vai falar desse viés autoritário do brasileiro. Super autoritário. Essa questão da carteirada, né? Do privilégio, da impossibilidade da pergunta. No Brasil, perguntar ofende. Só perguntar é uma ofensa. Né? Então, assim, ele vai nas nossas raízes. Então, acho que isso não está resolvido. Eu gosto também do Pedro Duarte, que é um filósofo da PUC do Rio, não é? Que ele fala que a gente sempre se vangloriou da proximidade, né? A leitura com viés, evidentemente, do homem cordial, né? É equivocada, mas, enfim, foi muito conveniente durante muito tempo. Que nós somos cordiais, que a gente é fofo, querido, ele fala, nós somos absolutamente emocionais, que essa era a ideia, efetivamente, do Sérgio Buarque de Holanda. Tá? Então, essa emoção serve tanto para, né, essa proximidade, serve tanto para abraçar quanto para dar um tapa. Tá? E a gente só considerava o abraço, tá? Mas serve também para dar um tapa, falando também da nossa raiz emocional, no sentido também violento. Né? Passional em determinadas situações. Então, essa raiz córdio, meio que para o bem e para o mal, se a gente quiser brincar com isso. Né? Então, eu acho que nós estamos num momento onde a gente precisa se rever. Né? Você precisa se rever, de fato, o que somos, né? O que construímos até aqui e o que a gente quer para o futuro. Em relação às pessoas, que passa muito, né, pelos afetos, mas questões maiores, ligadas à cidadania, ligadas as relações que a gente quer construir com os animais, a relação que a gente quer construir com o meio ambiente como um todo. Então, acho péssimo que a gente regrediu, mas acho inevitável, né, uma reconstrução. Né? E está difícil. Né? Se a gente está olhando agora a nossa possibilidade de mudança, que são as próximas eleições, tá muito, o que a gente mais ouve é fulano não quer falar com o outro. Esse daqui não quer falar com esse daqui. Porque esse aqui não quer falar com esse daqui. Ou seja, o individualismo continua prevalecendo. Ou seja, vamos fazer um pacto, né, de repensarmos e de propormos, né, um projeto, né, de uma nova brasilidade, de uma nova relação entre nós, né, com o viés público, né, um viés da coletividade, do bem comum, da cidadania, da possibilidade de acesso para todos. A gente não está falando de igualdade, porque a gente sabe que isso é uma utopia, mas a gente está falando de condições, de possibilidades iguais. Né? Então, estou aqui falando muito, Rogério, mas sim, acho que a gente regrediu bastante. E precisamos repensar este processo, de fato parar de empurrar para baixo do tapete. Olha, eu lembro que na discussão, no lançamento do livro da Publicidade Antirracista, que eu escrevi um capítulo, aquele livro editado pelo Francisco, antes da pandemia, foi aqui no Sesc, na Paulista, e eu lembro que foi mostrado um anúncio do Itaú, que vocês devem lembrar, que é uma menina negra, uma família negra, uma menina negra, da escola pública, e que o pai incentiva a leitura, e blá, blá, e aí ela vai para a universidade, daí ela vai para uma universidade americana, aí ela vai e constrói um robô, e tudo isso é a publicidade, né? Ela constrói um robô, um filme publicitário, acho que de 1 minuto e meio, ela constrói um robô, daí ela entra dentro do robô, né? Ela maneja esse robô vai para o espaço e desaparece.
e tinha sido colocado como uma publicidade antirracista. Eu falei, olha só, isso aqui é a jornada do herói, não tem a menor dúvida. A menina, por meio da educação, do apoio familiar, do ler para uma criança, um projeto importante do Itaú, não importa, a educação, né, proporcionou êxito em todos os aspectos, né? Intelectual, financeiro, social. Ela se tornou uma cientista que foi capaz de fazer um robô. Mas ela foi para o espaço e explodiu. Que loucura é essa? De achar que isso é uma publicidade antirracista. Então, isso mostra o quanto a gente precisa evoluir. O quanto. E é bom que se diga. Essa publicidade foi mostrada antirracista, foi mostrada como antirracista por um negro. Ou seja, o que isso significa? Que o êxito, que a jornada do herói, ela, assim, a carência é tão grande que a jornada do herói já tá bom, sabe assim? É isso que ficou para mim. Olha, mas que bom! Ela estudou, ela venceu, sabe assim? Então, isso já é muito. Eu concordo, isso já é muito, mas não é suficiente. Né? Então, para mostrar o quanto as questões são extremamente complexas. Se a gente não entrar a fundo, a gente vai satisfazer, vai ficar satisfeito com a jornada do herói. Da mulher, do negro, do indígena, sei lá do quem. Né? Fez uma jornada que deu tudo certo, né? Bem entre aspas, tudo certo mais ou menos, né? Porque a hora que vai para o céu e desaparece, né? A dúvida se deu tudo certo. Não é? Clotilde, eu queria me valer de um termo que você usou há pouco, né, que é a brasilidade. Né? A gente está num ano, 2022, ano de Copa do Mundo. Um ano em que muitas marcas vão se engajar, né, numa manifestação que é reconhecida, né, à época da realização de Copas do Mundo, né, como momentos de grande demonstração de amor à pátria, né, representada, a pátria de chuteiras, no caso, representada lá pela seleção brasileira de futebol. Né? Porém, ao longo dos últimos anos, a gente viu, né, que muitos dos símbolos nacionais, podemos colocar assim, talvez tenham sido sequestrados por parte da população. Né? Tanto que é muito fácil reconhecer, né, por vezes, pessoas conservadoras, apoiadoras do atual governo, quando estão vestidas com a camisa amarela da seleção brasileira. Né? Estes e outros símbolos, a própria bandeira brasileira, né, desfraldada em janelas de edifícios, sobretudo os mais caros, né, tremulando, pendurada em carrões, normalmente SUVs, né, de luxo, 7 lugares. E as marcas, no dado momento, vão querer pegar carona, né, neste momento de grande visibilidade, né, sobretudo numa perspectiva sempre, né, uma esperança que há de um bom desempenho desportivo da seleção numa próxima Copa. Você acha que poderá haver algum tipo de cuidado ou riscos que as marcas poderão correr em se associar a estes símbolos, né, do patriotismo e da brasilidade e serem mal compreendidas por uma parcela da população? Ah, está todo mundo de camisa amarela, eu estou já desconfiando que eles estão apoiando alguém. O que você acha? Olha, eu acho esse tema fantástico, eu acho que a gente deveria produzir alguma coisa juntos, hein? Assim, muito rápido. Não é? Por que eu acho isso? Porque eu tenho uma reflexão que retoma 2014. O 7-1. Então, a gente foi interrompido ali, né? Brasileiros, fomos interrompidos. 7-1 não é da ordem da razoabilidade, para usar o conceito do Putz. Não é. A gente não consegue lidar. A gente teve ali um 7-1. Para mim, tem várias coisas atuando. Uma delas tem a ver com essa interrupção do 7-1.
Não era só perder, né? Era perder no Brasil, a Copa do Mundo aqui, não é? Lembra que o momento suspenderam, né, toda a discussão do impeachment da Dilma para deixar para depois da Copa, vocês lembram disso? O país já vinha numa tensão, já tinha acontecido os movimentos de 2013, lembram disso? Né? Então a gente já estava num tensionamento enorme. Aí, vamos lá, Copa do Mundo, a gente já não sabia direito. Em 2014, que eu tenho a pesquisa de campo extraordinária desse momento, né? A gente já não sabia se era para botar camiseta ou não em 2014. Se era para pintar a rua, não, porque eu lembro quando era pequena, a gente pintava a rua. A Copa era do outro lado do mundo, a gente estava vivenciando a Copa aqui meses antes. Tá? 2014, o fenômeno já foi completamente diferente. A gente já não sabia, em 2014, se era para torcer ou não. Né? Se era para torcer com intensidade, a gente já não sabia nada disso. Então, já tinha ali uma tensão. E aí, o 7-1, né, simboliza o 7, né? A questão da perfeição, da disciplina, tudo que significa a Alemanha. Inclusive, a gente nem ficou com ódio da Alemanha, né? A gente até continuou gostando da Alemanha, que a gente era muito mais passional. E o 1, o que significa? A gente reza, chora, mas não precisa jogar, né? Chorar, rezar, botar faixa, Jesus me ama, tal. Tudo isso aconteceu naquele 1. Não é? A ideia de um futebol arte não se sustenta num esporte super profissionalizado, competente, disciplinado. Então, acho que o 7-1 escancarou muito do que somos. E o que somos talvez não tenha tanto valor assim no mundo de hoje, como a gente acreditou que tivesse. Então, a gente teve ali muita camiseta amarela, vuvuzela, etc., interrompida. Né? Muito interrompida. Ali. Segura. Não é? E onde solta? Onde solta? Solta no processo de... na campanha do Bolsonaro. Então, o discurso nacionalista precisava dos seus símbolos, os símbolos estão aí, uns símbolos que estavam, né, interrompidos, que já não representavam a alegria, o orgulho, nada disso. Eram símbolos que já estavam tensionados. E por isso tão facilmente apropriados por um pensamento nacionalista, conservador e retrógrado. Entrando na questão das marcas, o que eu acho, por isso que eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa rápida acerca dessa discussão, evoluir nessa discussão. Não é? O que eu acho que a gente tem que retomar? Não abrir mão desses símbolos, porque de alguma maneira a gente abre, né? Eu não vou colocar a bandeira brasileira na minha porta, como assim? Vou ser interpretada como bolsonarista? Não é? Mas ao mesmo tempo, poxa, mas é a minha bandeira. Não é? Então, acho que a gente tem que retomar os nossos símbolos e ressignificá-los. Voltar, né, a, de fato, representar, né, uma confluência de uma nação. Acho difícil, mas não impossível, que as marcas possam ajudar nesse caminho. Tá? Retomando alguns parâmetros da nossa identidade. O que temos, né? O que singulariza a nossa identidade? As marcas podem fazer isso. A gente tem casos na história onde, aliás, isso é uma das coisas que a gente mais tem trabalhado na publicidade, não é? O quanto a publicidade é capaz de construir novos e melhores valores sociais. Aqui, eu acho que é um espaço para as marcas ajudarem na reconstrução dos nossos símbolos pátrios. Tá? Do ponto de vista semiótico, é absolutamente possível. Né? Os símbolos são arbitrários. Por isso que eles foram, né, captados, né, vamos dizer assim, carregados de sentidos outros, parciais, e foi plasmando. É perfeitamente possível, evidentemente com esforço, a gente resgatar esses símbolos, e eu acho que as marcas podem assumir esse papel. Mas precisa fazer bem feito, não é? Precisa fazer bem feito. Acho que algumas pessoas comentaram. Eu propus que quem queira colocar alguma questão para você, levantasse a mãozinha, e já temos ali o primeiro convidado querendo lhe questionar, que é o Paulo Sabino. Por favor, Paulo. Bom dia a todos, bom dia, professor Rogério, professora Clotilde. Eu sou Paulo Sabino, lá do Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo. Eu
queria fazer uma pergunta exatamente sobre esse ponto que a professora Clotilde tocou agora, que seria o engajamento das marcas com os símbolos nacionais relativamente a uma performance positiva da nossa seleção este ano. Nós estamos coincidindo num ano de eleição presidencial, também um ano de Copa do Mundo. E essas coisas se sobrepõem muito claramente. A minha dúvida é a seguinte: no caso de uma vitória de alguém de oposição a este governo, que se assenhoreou dos símbolos nacionais, materializados no verde e amarelo, na camisa da seleção, como é que as marcas poderiam se aproveitar disso se este governo se reeleger? Né? Não sei se eu estou me fazendo claro. Me parece que, se houver uma reeleição do Jair Bolsonaro, fica mais fácil para as marcas incorporarem e se engajarem nesse movimento de resgate dos símbolos nacionais. Porém, se, por exemplo, considerando as pesquisas atuais, o presidente Lula vencer as eleições, acho que fica mais difícil. É uma hipótese, eu não estou afirmando nada. Eu queria consultar a professora Clotilde com relação a esse tema, quer dizer, do ponto de vista do marketing e também do que isso significa semioticamente, né, para as marcas. Por favor, professora. Então, Paulo, não sei se eu entendi a sua questão, não é? E se eu entendi, eu não acho, eu não concordo. Eu não concordo. Uhum. Por quê? Não é? Porque a reconstrução, ou a ressignificação, para a gente usar um conceito, acho que é mais adequado, dos símbolos pátrios, elas precisam acontecer já, começar já. Não dá para esperar outubro, saber resultado de eleição, para dizer, olha, foi mais fácil ou mais difícil. Eu acho absolutamente o contrário. Né? Eu tenho discutido com algumas pessoas que estão, né, fazendo reflexões importantes acerca das campanhas, dos sinais que a gente tem, né? São tudo pré-campanha ainda, não é? E há sinais muito importantes no sentido de reconstrução dos símbolos pátrios, sim. Numa campanha é só manutenção do que já tem aí, né? Então, de fato, se eu pegar do ponto de vista do signo cromático, é a insistência, tá? Nos signos, no verde, no amarelo, etc, etc, etc. E nos escudos, brasões, símbolos heráldicos, né? Ou seja, desse caminho mais clássico. Em outras, ou em outra, em específico, campanha, é resgate de valores, né? Que é muito mais profundo. Evidentemente que vai se manifestar em símbolos também, tá? Mas numa discussão muito mais profunda, de resgate de valores de quem somos. Então, assim, as marcas que ficarem esperando, já foi, não tem a menor condição. Né? Ou elas estão fazendo isso já estão nos seus planejamentos, ou estão fora dessa discussão. Uhum. Estão absolutamente fora, não dá para imaginar, vamos pensar, porque a campanha, a gente, né, brasileiro, a gente já tem uma ideia, vai ser pesadíssimo. Vai ser pesadíssimo. As marcas precisam, evidentemente, o tempo todo estar monitorando esse movimento, né, que é uma eleição nacional, óbvio, mas elas também têm que construir e ajudar na construção, no resgate desses símbolos. Então, não sei se há uma relação esperar resultado de primeiro, segundo turno. Não, acho que não. Tem que fazer já. Obrigado. A Paloma ali faz uma recomendação, né, a partir de uma leitura, né, segundo sequestro do verde e amarelo, futebol, política e símbolos nacionais. Parece bem interessante. Eu estava lembrando que, historicamente, quando ocorreu a coincidência de haver eleições presidenciais no Brasil e Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo ocorria antes das eleições. Este ano é o contrário. As eleições são um pouco antes, já que a Copa do Mundo foi lá para o mês de novembro, né, em razão de onde vai ocorrer.
nas situações anteriores, né, um fraco desempenho da seleção talvez colaborasse naquela sensação de precisamos mudar, né? E poderia ter alguma vantagem quem estivesse se opondo à situação também em termos de governo no país. Enquanto que ganhar, ter um bom desempenho, seria no sentido mais de manutenção. Então quem eventualmente, na ocasião, estivesse tentando uma reeleição, o resultado, o desempenho desportivo da seleção na Copa seria, me parece, né, mais um recado nesse sentido. Vamos manter porque estamos ganhando. Não se mexe em time que está ganhando. Né? Como esse ano a Copa ocorrerá depois da eleição, esse efeito, né, mesmo que simbólico, mesmo que no campo do imaginário, tende a não ocorrer. Mas pode gerar, claro, algumas leituras semióticas bem ricas aí. E acho que sim, né, como o Paulo demonstrou preocupação e como o Clotilde já havia também expressado sua visão, né, as marcas vão ter que se mexer, vão ter que estar muito atentas, muito sensíveis aos desdobramentos, né, do que a política brasileira vai gerar nos próximos meses, né, para saberem que postura adotar, se vão se engajar de alguma maneira, se vão se mostrar isentonas, né, se vão se rebelar de alguma maneira. Eu lembro de, inclusive é um capítulo do livro, em parceria, né, que fiz à época com Maria Lopes Vilar, verificamos uma campanha da cerveja Corona, isso lá, uma campanha de 2017, né, à época da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. E a cerveja Corona, de origem mexicana, porém que tem como principal mercado os Estados Unidos, né, estava muito preocupada, né, com o discurso de ódio, o discurso segregacionista, a construção do muro entre Estados Unidos e México, e se pronunciou e tomou partido, inclusive fazendo um enfrentamento direto ao Donald Trump, inclusive em um dos filmes publicitários, fazendo menção a ele como cabrón. Não é? Então, me pareceu um discurso muito corajoso. Claro, havia todo uma série de interesses por trás, de ordem comercial, né, e de preservação do seu mercado, mas me pareceu uma atitude muito emblemática da marca em fazer um enfrentamento tão grande, considerando que o seu principal mercado teria um contingente de apoiadores do Donald Trump que poderiam boicotar essa marca. Essa realidade me parece menos comum no Brasil, de marcas que se engajam a esse ponto, né, de tomarem partido. Claro que de quando em quando sai uma lista de empresas apoiadoras do governo atual, né, e um ou outro se incomoda com essa lista e toma uma atitude, né, de consumerismo e age, boicotando ou promovendo a marca. Né? Me parece que isso de quando em quando ocorre. Né? A Clotilde também compartilhou. Esse texto é seu, Clotilde? É do nosso meio, da coluna. Do nosso meio, né? Sim. Sim. Do ano passado. Sim. Mas é um texto breve, um ensaiozinho sobre o tema. Mas se soma nessa reflexão. Tem um texto também sobre símbolos nacionais, muito interessante, já tem algum tempo, do professor Paulo Demuro, lá da Unip, ele é coordenador lá da pós-graduação da Unip, que é bastante interessante. Sim, sim. O professor Paulo Demuro esteve conosco aqui na UFPE fazendo pós-doc alguns anos atrás, né, em parceria aí com a professora Ivana Fechini, do nosso programa, e exatamente talvez esse olhar estrangeiro dele, né, enxergue coisas que nós mesmos, em geral, estejamos tão acostumados que não levamos tanto em conta. Né? E ele tem trazido contribuições bastante ricas também para esses debates. Clotilde e convidados, a gente está se aproximando do nosso horário de finalização da nossa sessão, que será às 11h30. Eu queria colocar mais uma questão, mas deixo aberto também, caso mais alguém queira elaborar questões, colocar uma questão que é a seguinte, né? Quando a gente tenta compreender as diferentes formas de se fazer publicidade atualmente, né? Tendo como base o que ocorre no mercado brasileiro, servindo também como parâmetro
as próprias categorias de premiação dos grandes festivais, como o Festival de Cannes, né, o Festival de Criatividade de Cannes, atualmente, se não me falha a memória, com 29 categorias diferentes, então, de formas diferentes de se comunicar, de se persuadir, de se engajar, né, fazer as marcas se engajarem, ou os consumidores se engajarem com as marcas, enfim. Há uma categoria que eles chamam de publicidade clássica, né, que é a publicidade dos comerciais de rádio, né, os comerciais de TV, os outdoors, os anúncios em jornal e revista. Né? E as outras 28 categorias são outras coisas, que não se encaixam nessa publicidade standardizada. Né? Você acha, Clotilde, que a publicidade, né, que normalmente a gente costuma dizer ou chamar de tradicional, de convencional, ou de clássica, ou de estandardizada, né, qual o real papel que elas cumprem em benefício das marcas ainda hoje, considerando tantas outras formas de contato das marcas com os consumidores, né, por vezes utilizando-se de narrativas de entretenimento, ou de informação, ou de educação, né, e levando em conta também a própria rejeição que, em geral, o público tem a uma publicidade mais invasiva, mais interruptiva. Né? Que papel ainda hoje tem tal publicidade clássica, né, para as marcas se comunicarem, venderem, se posicionarem? Qual é a sua visão sobre a manutenção desse modelo que soa, por vezes, ultrapassado, mas que ainda é importante e há grandes investimentos em torno dele? O que eu penso? Elas são, né, campanhas, anúncios muito centrados nas mídias. Tá? Então, o anúncio, 30 segundos para a TV, o spot para o rádio, ou seja, elas têm como, por isso são clássicas, né? São muito ainda apegadas às mídias massivas, tradicionalmente, né? Acaba levando esse nome. O que eu acho? Elas têm um papel fundamental. Fundamental. Tá? Na construção e na consolidação de marcas. Né? Eu acho que a gente tem uma infinidade, né? As outras 28 e tantas outras que a gente poderia citar aqui. Sei lá, podia ter uma premiação para as lives, né? Sei lá, para os memes, sei lá o quê. É infinito. E isso é muito bom. Né? A construção de vínculos de sentido entre marcas e pessoas hoje está absolutamente aberta. Como eu vou fazer isso? E o festival, que é o principal festival, Cannes, reconhecer, acho que é perfeito. Não é? Como instituição, né? Tem que reconhecer, tem que estimular, etc, etc. Qual o sentido da publicidade, vamos chamar clássica, essa muito centrada nas mídias massivas? Para mim, continua sendo de construção de marca. Não é? Porque essas outras tantas, elas atendem a questões muito importantes, né? Ao frescor, né? Eu estar fazendo vídeo no TikTok, tem que fazer? Tem que fazer. Tem que fazer. Mas a gente também entende porque o TikTok está dentro do BBB, né? Por que o PicPay está lá? Estou falando do BBB porque, enfim, eu tenho acompanhado, e o Eduardo Becker, que é o diretor do programa, esteve com a gente ano passado e vai estar com a gente esse ano de novo. Assim que terminar o BBB, ele vai lá para a ECA para contar tudo o que aconteceu, enfim, as estratégias, etc, etc. Não é? Então, a gente consegue entender a partir dessa realidade. Por que uma marca que nasce digital, TikTok, PicPay, o Banco Original, não é? Está patrocinando, que não seria, evidentemente, uma publicidade clássica, mas dentro de um veículo absolutamente clássico, que é a TV aberta. Não é? TV aberta. Né? E, às vezes, também com intervalos de 30 segundos durante o BBB, não só, né, inseridos nas diferentes possibilidades que o programa abriu para inserção marcária, mas, às vezes, com um comercial clássico de 30 segundos. Netflix e tantas outras. Então, eu lembro de um discurso de um publicitário que eu convidei para os alunos de graduação anos atrás, e que ele falou, não vai existir mais publicidade, nos próximos dos próximos anos não vai mais existir publicidade para a TV aberta, que a TV aberta... Eu quase convidei ele para sair, né? Da sala.
era presencial, né? Claro que problematizei a questão, depois que ele saiu, conversei com os alunos, falei, gente, vamos lá, com calma. Né? As marcas precisam estar nas redes, as marcas precisam inovar o tempo todo, estão fazendo, né? Produzindo, bom, o Rogério estuda bastante isso, publicidade híbrida, não é? Enfim, estão trabalhando com conteúdo, estão trabalhando com gamificação, estão utilizando, né, desse paradigma algoritmo para construir, né, contatos, pontes, vínculos extremamente diversificados, sofisticados. Mas construção de marca, né, ainda precisa. Precisa das mídias massivas, com tudo que elas significam. O formato aqui acho que pode variar. Acho que pode ser o clássico do spot, o clássico do rádio, o anúncio na mídia impressa, esse sofre muito mais, né, pelo próprio processo, né, da digitalização do que era antes impresso. Mas TV, e no nosso país, o lugar que a televisão ocupa nesses mais de 70 anos, lembrando que o Brasil tem televisão há mais de 70 anos, tá? Ocupa um lugar muito diferente de outras realidades culturais. Tá? Então, no nosso caso em especial, construção de marca passa muito pelas mídias clássicas, sim, e eventualmente pela publicidade chamada clássica, mas também novos formatos que as mídias clássicas se abrem. Não é? Sim. Ótimo, obrigado, Clotilde. Imagina. Então, vamos passar para a última questão, o Léo Modjenski, para a gente manter mais ou menos o horário previsto de encerramento. Léo. Clotilde, mais uma vez, assim, obrigado pela sua fala, é sempre um prazer ouvi-la, você sabe que eu sou seu fã de carteirinha, então você, para mim, é a diva da publicidade brasileira, então ouvi-la é sempre um prazer. A minha questão é mais uma curiosidade, na verdade, do que uma dúvida epistemológica, sofisticada, mas puxando o gancho aí da questão do Kowalewski sobre a publicidade clássica e também retomando a pergunta dele lá do início de quais são os temas que estão mais, né, em pautas que devem ser pesquisados. Eu tive uma curiosidade, Clotilde. Quais são os temas que você acha que não são mais pesquisados, ou que caíram, ou tendências que há, sei lá, 20 ou, sei lá, 30 anos atrás eram coisas que estavam aflorando, a pesquisa acadêmica estava se dedicando, se debruçando sobre isso, e que, de repente, não deu em nada, ou ficaram datadas? Porque, assim, eu lembro quando eu estava fazendo o mestrado em letras, o Orkut estava bombando, então tinha muita dissertação lá em letras, assim, da linguagem do Orkut, não sei o que, e que hoje, obviamente, não vou dizer que são dissertações ultrapassadas, porque, enfim, tiveram sua importância naquele tempo, naquele contexto, né? Mas aí eu fiquei curioso, assim, em termos de publicidade, de consumo, o que você percebe, assim, que era uma tendência há 20 ou 30 anos e que caiu ou que hoje simplesmente as pessoas não dão mais importância? E mais uma vez, obrigado, querida, por ouvi-la nessa manhã de sexta-feira. Você é sempre muito querido, coisa boa ver você, poder dialogar um pouco. Obrigada. Então, quando você falou de temas, né, e eixos de pesquisa, eu acho que tem um dado de uma evolução muito importante. O que eu quero dizer? Começando, não respondendo diretamente, né? A gente, quando ia para a Intercom, nos nossos GTs, mesmo nos inícios da BP2, etc., o que a gente mais via de trabalhos era análise de campanha. Né? O Kowalewski deve lembrar disso. Tá? Tem um imenso valor, uma boa análise de campanha, óbvio. Tá? Mas era basicamente, assim, 80% dos trabalhos era análise de campanha. O que eu posso dizer? Nesses 20 anos, 20 e tantos anos, teve uma evolução extraordinária. Ou seja, discutindo, né? Teoria, discutindo método. Né? Eventualmente, sempre veio análise de campanha, né? E tem que vir mesmo, acho que também é nossa função, nosso papel. Né? Então, eu vejo mais o lado, né, de uma evolução muito interessante do campo do que necessariamente coisas que foram se perdendo. Mas tem uma que vem com muita força, que é um perder e resgatar. Por exemplo, a gente viu, há anos atrás, discussões assim, super visionárias em relação ao Second Life também, mesmo na publicidade. Como que as marcas, né, iam interagir no Second Life. Bom, agora está o metaverso. Não é? Mas aquilo desnatou de uma vez, assim, né? Acho que vocês lembram disso. Foi dramático. As discussões pareciam que iam crescer, e de repente parece até assim que a gente não estava meio preparado
não é? Dá um pouco esse tom. Não é? Então, acho que esse é um tema que cai, e eu acho que ele retoma em outro patamar, evidentemente. O outro tema que eu falei no início, a questão da condição social e da pobreza. Quando teve aquela movimentação ali dos anos 2002 para 2012, a nossa chamada década de ouro, crescimento de classe C, blá, 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 uma explosão de pesquisas. Né? Tanto do ponto de vista de produto, né? O que é o micro-ondas da classe C? O que é a cerveja da classe C? O que é... de tudo que é tipos, como se classe C não existisse até aquele momento, passasse a existir, ou seja, todo mundo era ET. Né? Então, acho que sim, acho que esse é um outro tema que precisa voltar. Esse acho que não voltou. Discussão realmente social, profunda, e na relação do consumo com as marcas, etc, etc, etc. Tá? Um outro tema que também era forte e desandou, e eu espero recuperar, é a questão da brasilidade. Quando o Brasil, economicamente, vai bem, esse é um tema que vem com força. Tá? Tudo que a gente passou, vamos pegar 2013 para cá, né, para fazer um recorde, 2013, 2014 para cá, com grandes impactos em várias esferas, inclusive econômico, parece que a gente deixou de ser interessante também. Né? Então, eu lembro, nesse momento, do 2002, 2012, não só o Brasil era importante, como o nordestino era importante, para falar, né, mais próximo, como o pernambucano era importante, não é? As grandes marcas queriam entender o pernambucano, porque perceberam que ele tem aproximações com um eixo identitário nordestino, mas ele tem muitas singularidades. Ele tem aproximações com o eixo identitário brasileiro, mas ele tem muitas diferenças. Então, assim, entender o Brasil e o brasileiro, entender as regiões, né? Entender. A gente deixou de ser importante, ninguém quer saber mais nada. O que vende no México, no Peru, na Colômbia, vende no Brasil. Acabou o interesse. Quem somos? Ninguém quer saber. Então, as pesquisas também afundaram nesse eixo. Não que afundaram porque não foram rentáveis, porque aí vem o sistema capitalista colocando. Por que eu vou estudar o brasileiro se eu não vou fazer nada para ele? Eu vou fazer para a região inteira. Tá? Mais ou menos isso que me veio agora, Léo. Achei bem oportuna a pergunta do Léo, né, porque de quando em quando, né, quando a gente discute com os alunos, sobretudo quem está preparando, produzindo um projeto de pesquisa, né, temáticas e objetos vêm à tona, né, e de alguma forma a gente precisa orientar, né, na condução inicial de tais pesquisas, se vai render, se terá uma serventia a um determinado público, não é? E, de fato, há alguns temas e objetos que são cíclicos. Né? Quando eu perguntei mais cedo sobre brasilidade, porque exatamente estava lembrando que lá em 2004, ainda, lá na Universidade Tuiuti do Paraná, né, tínhamos como um procedimento definir um tema único para ser desenvolvido nos TCCs. E 2003 ou 2004, o tema foi brasilidade, porque praticamente toda a marca trabalhava com elementos de brasilidade. Né? A economia gerava esse efeito, né, sobre o discurso das marcas, e as marcas enalteciam muito o ser brasileiro, as coisas brasileiras, as cores brasileiras, os sabores e cheiros brasileiros. Né? E de quando em quando isso precisa ser retomado. Né? Talvez no momento de ressignificação, como também discutimos há pouco, dos símbolos brasileiros, nacionais, enfim, né? Haja uma nova leva aí de trabalho sobre brasilidade. Né? Lembro também a comentar, de forma a acrescentar o que Clotilde colocou, que também concordo exatamente com o aumento da diversidade e da representatividade de temas em razão de um aumento de diversidade e representatividade social dos pesquisadores da área. Né? Essa transformação, né, ao longo, por exemplo, de um pouco mais de uma década, 12 anos precisamente, que estou aqui na Federal de Pernambuco, de eu perceber visualmente, né, em sala de aula, né, sobretudo na graduação em Publicidade e Propaganda, como
o nosso contingente de discentes se alterou. E com eles, né, muito bem-vindos, os indivíduos, as pessoas e os temas e objetos mais amplos e diversos para a pesquisa. Né? Então, foi muito interessante acompanhar também esse processo. E, consequentemente, vai gerar um efeito. Algumas ondas, alguns ciclos, onde temas e objetos se sobressaem e, de repente, vão ser revisitados. Caso das pesquisas sobre Second Life, numa perspectiva do metaverso. E, de repente, eis que surge, né, um reaparecimento de uma rede social com características similares ao Orkut. E daí todas aquelas pesquisas que parecem obsoletas voltam a ganhar relevância. Não é? E fizeram muito sentido, né, no seu tempo. Sim, claro, tiveram suas contribuições e, de repente, podem ser revisitadas em outra perspectiva agora. Né? Clotilde e convidados, eu quero mais uma vez manifestar meus agradecimentos e minha admiração, né, pelas contribuições que Clotilde, como pesquisadora e como pessoa, né, nos trazem em benefício aos nossos estudos da área de publicidade e consumo, né? E agradecer, né, essa disposição e disponibilidade dela em estar aqui conosco na abertura do ciclo de debates do PPG-Com da UFPE, né, debatendo temas que, de alguma forma, estão ali apresentados no livro da publicidade ao consumo. Muito obrigado, Clotilde. Obrigada, Rogério. Me sinto privilegiada de fazer essa abertura, né? Muitíssimo obrigada. Um agradecimento especial a você, a Nina, a cada um dos professores, a cada um dos pesquisadores da UFPE, né, que estão sempre num lugar muito especial na minha trajetória de pesquisa e de afetos. Né? Muito obrigada pela oportunidade, foi uma manhã espetacular. Só não foi melhor porque eu não estava no Recife. Sim, então, espero que haja oportunidades futuras em breve, né, para a gente já estarmos efetivamente juntos na presença. Muitíssimo obrigada, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana e sempre por aqui, para quando a gente quiser continuar conversando, tá bom? Há um pedido da Marisa Araújo para abrirmos as câmeras, quem puder, para ela fazer uma captura de tela, né, considerando que daí fica esse registro para o pessoal usar aí na repercussão do sucesso desse encontro. Obrigada, ótimo. Acho que Marisa já capturou. Acho que sim, né? E bastante gente, olha, e gente de diferentes lugares, é uma alegria recebê-los aqui. Uma alegria. Queridos, muito obrigada, um beijo. Beijo para vocês. Até mais. Fiquem bem. Tchau.